Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Palavra. Eu quero convidar você, se você puder, para abrir a sua Bíblia comigo ou para acompanhar a leitura que a gente vai fazer hoje de uma parte do capítulo 3 de Colossenses. A gente vai começar lá no verso 1 e eu te convido para seguir a leitura comigo. O texto bíblico diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Essa carta de Colossenses é uma das poucas cartas escritas pelo apóstolo Paulo para uma igreja que não foi fundada por ele. Colossos era uma cidade bem pequena que ficava na província da Ásia Menor. E a capital dessa província era Éfeso. E o apóstolo Paulo fez um trabalho grande na cidade de Éfeso durante as suas viagens missionárias. Durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele ficou pelo menos 3 anos na cidade de Éfeso. E a gente sabe pelo livro de Atos que Paulo tinha uma série de companheiros com quem ele trabalhava, evangelizando toda uma região. Então ele fez o trabalho de consolidação na capital e seus cooperadores foram levando essa palavra, a palavra do Senhor, o evangelho, para os lugares menores. E provavelmente foi assim que a comunidade da cidade de Colossos nasceu. Os melhores historiadores aí, teólogos, que estudam sobre as origens das igrejas, acreditam que, com base nas informações trazidas por Colossenses, por Atos e por outras informações que a gente tem em outros registros bíblicos, provavelmente o fundador dessa igreja foi Epáfras. E esta igreja provavelmente se reunia na casa de Filemon. Então, o livro de Filemon é um livro bem curtinho que o apóstolo Paulo escreveu para uma pessoa, o Filemon. Essa carta se relaciona com essa carta de Colossenses, porque a igreja de Colossenses era provavelmente a igreja que se reunia na casa de Filemon e que foi fundada por Epáfras, que foi inclusive um dos companheiros de prisão do apóstolo Paulo. Muito provavelmente o apóstolo escreveu essa epístola porque ele recebeu, enquanto estava preso, provavelmente na sua primeira prisão em Roma, ele recebeu informações de Epáfras sobre essa igreja. E o apóstolo Paulo começa elogiando por aquilo que ouviu a respeito dessa igreja. Tinha pessoas ali, como o próprio Filemon, que Paulo pessoalmente tinha evangelizado, então tinha outras pessoas que ele conhecia naquela comunidade de fé. Então, provavelmente, juntando esses relatos, em especial aquilo que o Epáfras contou para ele sobre a igreja, ele quis colocar essa igreja num prumo mais correto.
No início da carta, como eu disse, o apóstolo Paulo ele começa elogiando esses irmãos, na verdade. Ele diz que apesar de essa igreja ser uma igreja que se reunia numa cidade que era pequena e que era pobre, que não tinha expressão de outras cidades que estavam no seu entorno, não somente a cidade de Éfeso, como por exemplo a cidade de Laodiceia, cuja carta está aí, né, nas cartas do Apocalipse para as igrejas. Né? Então, Laodiceia era uma cidade perto de Colossos, mas que tinha uma influência bem maior, assim como Éfeso distava um pouco e tinha uma influência bem maior. Essa era uma cidade pequena, uma cidade pobre, que não tinha mais a antiga glória de tempos passados. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo ele começa a sua carta elogiando essa igreja, que estando numa comunidade que era carente, onde as coisas eram difíceis, que mesmo assim essa era uma igreja que tinha 3 características que o apóstolo pontua lá no seu capítulo 1. Era uma igreja que tinha amor, que tinha fé e que tinha esperança. Só que ainda que essa igreja tivesse amor, fé e esperança, o apóstolo Paulo queria corrigir algumas coisas relacionadas justamente à fé dessas pessoas, porque o importante não é só a quantidade de fé que a gente tem, mas a qualidade da nossa fé e principalmente em quem nós estamos fundando a nossa fé. A questão não é a fé pela fé, a questão é quem é o objeto da nossa fé. Então o apóstolo Paulo quer corrigir um pouco a fé desses irmãos, porque em alguns aspectos eles eram muito legalistas, eles eram pessoas muito religiosas. Então a igreja de Colossos tinha essa característica, eles eram muito religiosos, apegados ao que eram os rituais, ao que eram as cerimônias. Eles tinham uma religiosidade muito grande ali, mas a fé deles ainda não estava plenamente edificada no conhecimento de Cristo. Então tinha algumas heresias, algumas doutrinas estranhas, até mesmo culto a anjos, que estavam se infiltrando dentro dessa comunidade de fé. Então o apóstolo Paulo, diante de tudo aquilo que ele sabia e diante da revelação que o Senhor deu para ele resolveu então instruir essa igreja para que essa igreja pudesse crescer no seu entendimento da vida que eles tinham agora em Cristo. Então ele começa aqui no capítulo 3 falando para a gente, falou assim, olha, agora vocês vivem uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo significa que vocês morreram com Cristo e agora vocês ressuscitaram com Cristo. E o que significa morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo? É essa a ideia que o apóstolo Paulo trouxe nesse trecho que a gente leu. Ele está dizendo, olha, a primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês morreram com Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a velha natureza de vocês, a natureza da carne, na qual vocês antes andavam, quando vocês eram filhos da desobediência, não é mais a sua natureza, porque você morreu com seus delitos e pecados na cruz do Calvário com Cristo. A morte de Cristo tem que representar a morte do seu velho eu, a morte das suas velhas práticas, a morte da sua antiga visão de mundo. E é por isso que ele está falando, assim, aquelas coisas que vocês praticavam lá do velho homem, vocês precisam cada dia mais deixar que essas coisas morram. Que essas coisas não sejam mais práticas constantes na sua vida, porque elas fazem parte do seu passado sem Cristo. E você não apenas morreu com Cristo, você também ressuscitou com Cristo. Isso significa que há uma nova vida para ser vivida. Então o apóstolo Paulo está falando dessa ideia de nós nos revestirmos. A gente vai se despir do velho homem, com toda a sua maldade, a sua impureza, a sua linguagem imprópria, tudo aquilo que ele cita aqui, a sua ira, a avareza, a idolatria, eu tenho que abandonar paulatinamente, né, diuturnamente, todas essas coisas que fazem parte do meu velho homem, que não deve ser alimentado mais na minha vida. E ao contrário, eu devo então me alimentar do conhecimento de Cristo, da palavra de Cristo, do Espírito de Cristo nessa nova vida da ressurreição, para que essa nova vida agora seja aquilo que eu vou manifestar na minha vida presente. Então ele disse, assim, olha, você vai abandonar a velha vida de pecado e agora você tem uma nova vida de uma nova mente transformada, de quem levantou das águas do batismo, santificado, purificado,
por Cristo e que agora está nessa caminhada com Cristo. E aí ele diz então, não é só eu me despir do velho homem, é eu me revestir do novo homem que eu tenho em Cristo. E aí eu vou me revestir desse novo homem que é semelhante a Cristo. E aí ele frisa que eu tenho que buscar agora essas qualidades do novo homem para a minha vida comum. Ele diz, agora eu tenho que me encher de afetos, de misericórdia, de compaixão. Agora eu tenho que aprender a perdoar as pessoas. Agora eu tenho que aprender a ser mais paciente, mais longânimo e principalmente, agora eu devo cultivar o vínculo do amor em todas as coisas sobre a minha vida, porque esse é o exemplo que Cristo me deixou. E essa é a nova vida do Senhor sobre a qual eu devo me revestir todos os dias. Então essa palavra de hoje é um momento para você refletir naquilo que é do velho homem que insiste em permanecer vivo na sua vida, para que você possa se desapegar desse velho homem, se despir dessas atitudes e pensamentos do velho homem e se permitir ser revestido por Cristo, porque você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e a nova vida que há para você hoje é a vida da ressurreição e da presença constante do Senhor, do seu Espírito, da santidade, do crescimento que o Senhor tem para mim e para você todos os dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a caminhar sempre nesse propósito. Em nome de Jesus, amém.